noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio. São 19h45. O tema do nosso discurso hoje é: por que não vejo a prosperidade? Ou a resposta que eu tanto quero na minha vida profissional, na minha vida econômica. Você sabia que existe um espírito que ele trabalha para que você não enxergue a vontade de Deus? Quem sabia? Quem sabia? Ninguém? Esse espírito, ele trabalha ao contrário. Ele trabalha para cegar a mente dos incautos, a mente das pessoas. Eles acreditam que o mediatismo é melhor do que esperar em Deus. Eles acreditam na voz do homem do que na voz de Deus. Eles preferem apelar para o homem do que apelar para Deus, porque para apelar para Deus é complicado, porque você tem que estar certinho, você tem que estar de boa com Deus, você tem que estar de boa com a sociedade, você tem que estar de boa com os irmãos. A Bíblia diz até para você dar uma oferta, se você tem alguma coisa contra alguém, essa oferta não tem valor, você tem que pedir perdão. Então, muitas das vezes você está cego na tua vida profissional porque você não obedece o que é orientado. Você não obedece. O Espírito Santo orienta nós que tem que ser assim. Aí você quer fazer assado. Aí ele fala assim, ó, vamos nós. Aí você, não, vai eu. Você tem que aprender a obedecer o comando. Se você não aprender a obedecer o comando da palavra de Deus, você perde tempo. Você vai viver 5, 10 anos buscando a Deus e não vai ter resultado. O resultado é para os perseverantes. O resultado é para os insistentes. Deus, ele quer morar com você por toda a eternidade. O que tem em Deus para que isso aconteça? Perseverança. Até o dia de hoje ele tem insistido contigo, comigo, com essa pessoa que está nos vendo, para que nós venhamos se voltar para ele. A Bíblia diz que existia em um tempo muito antigo, um tempo antes de Jesus Cristo, um homem chamado Eliseu. Ele acreditou que ele servindo a Deus e a Elias, ele ia ser um verdadeiro discípulo de quem? De Elias. E assim foi. Ele perseverou na caminhada dele. Ele não titubeou nem para a direita e nem para a esquerda. Aonde ele ia, ele ia. O que o Elias pedia para ele fazer, muitas das vezes ele não fazia, porque ele sabia que Elias queria que ele ficasse afastado. Aí ele falava para Elias assim, ó, não te deixarei, tão certo como vive o Senhor. Ele ficou no pé de Eli até Deus abençoar ele. Muitas das vezes, por causa de uma repreensãozinha, a gente fecha a cara. Por causa de uma chamada de atenção, a gente deixa de viver o propósito. Mas muitas das vezes Deus, ele vai provar o teu coração. Ele não dá nada para ninguém sem provar. A Bíblia diz que José, ele foi o governador do Egito, não foi? Na facilidade, não teve que passar nada, não teve que viver problema nenhum, não é? Foi traído pelo irmão, foi traído pela Potifar, foi traído pelos amigos dentro da cadeia, mas Deus lembrou dele e fez ele ver o quê? A tão bendita prosperidade. Aleluia. E Deus, ele quer que você vê. Às vezes, você
acha. Você precisa entender isto. Às vezes você não está enxergando o que você tanto quer enxergar na tua vida. Por quê? Porque você não olha para Deus. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus estava revelando os planos do inimigo para Eliseu. E Eliseu, ele ia lá como profeta de Deus e fazia o quê? Contava para o rei de Israel qual era os planos que o inimigo estava fazendo. Esses inimigos, eles entravam dentro de uma câmara, que essa câmara ninguém podia, quem estava lá fora, ouvir o quê? Nada. Mas Deus ouvia o plano e falava: Eliseu, é isso. Eliseu ia lá e falava assim: ó, eles estão planejando isso. E nunca dava o quê? Certo. Deus revelava para Eliseu. E Deus, ele nos revela nesta noite que o mal está cegando muitas pessoas para não ver a prosperidade. Ela existe, ela já está lá, mas só que não está o quê? Vendo. Ela já está lá, meu amigo. Ela faz parte da tua vida e você nem sabe. A Bíblia diz que tem gente que é rico e não sabe. É próspero e não sabe. Porque o Todo-Poderoso já viu isso. O Deus da eternidade já viu isso. Qual é a maior riqueza no deserto? A água ou o ouro? Água! A Bíblia diz que uma mulher chamada Agar, ela foi expulsa de casa. Abraão mandou ela embora com seu filho, o filho dele e o filho dela. A Bíblia diz que ele deu uma garrafa d'água e um pedaço de pão. E chegando lá, o que aconteceu? Acabou a água no deserto. Ela estava tão envolvida com os problemas que ela não encontrou o quê? Solução para os problemas. Ela estava tão preocupada com a vida pessoal que ela não conseguiu ver a solução do problema. E para que ela não visse o menino morrer de fome e de sede, ela largou o menino em um canto e ficou em um outro canto, e o menino começou a chorar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, com letra maiúscula, veio, que era o próprio Cristo. A Bíblia diz que o anjo perguntou para ela: o que você está fazendo aí, Agar? Ela acabou a água e o menino está chorando. Eu vim por causa do choro do menino. Ele vai ser muito poderoso, ele vai ser um grande potência. E hoje, quem são os árabes? A maior potência do mundo. Uma rabiscada de caneta daquele povo lá mexe com toda a economia mundial. E é o filho de Abraão. E Abraão não teve pena de mandá-lo embora. Abraão não teve pena. Abraão teve pena. Ele achou muito difícil aquela atitude. Mas a mulher dele falou assim: Sara, manda esta mulher embora e o filho. E ele mandou. Porque enquanto a Agar estivesse com Abraão, a história dele ficaria sempre o quê? Cega. Ela nunca ia enxergar o resultado. Às vezes você amarra a vida de alguém sem saber, porque você quer que fique preso a você. Você quer que fique com você.
Mas não é para ficar com você, é para deixar ir. Tem gente que não vai ficar com você a vida toda, pessoal. Ele tem que ir. Se Jesus ficasse com um discípulo, o discípulo seria apóstolo? Seria sempre o quê? Discípulo. É por isso que vem as dificuldades. É por isso que muitas das vezes você não entende. É por isso que muitas das vezes você não compreende. Por que tanta dificuldade? Por que tantas lutas? Por que tantos problemas? É para que você não seja uma pessoa materialista, que você não seja uma pessoa que se apegue naquilo que você vê. Você tem que se apegar naquilo que você não vê, porque a fé é certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. E a fé natural é certeza de coisas que eu pego e certeza de coisas que eu vejo. Que tipo de fé você está usando? Que tipo de olho você está enxergando? De que maneira você está enxergando? Você está enxergando a panela vazia na tua despensa? No teu fogão? Você está enxergando a tua despensa vazia? Ou você está crendo no poder do Todo-Poderoso que pode chamar à existência aquilo que não existe? Deus cuidou de um povo no deserto, deu maná para ele, e o maná tinha proteína suficiente para aquele povo não ser um povo doente. Não tinha enfermidade no meio daquele povo, não tinha doença no meio daquele povo. A roupa que ele se vestiu, ela não se gastava, ela não se rasgava, porque o poder de Deus estava sobre eles. E o poder de Deus, ele tem que estar sobre os teus olhos, meu amigo. A Bíblia diz que a resposta de água estava onde? Do lado dela, que era o poço de água. E ele, quando chegou, Jesus, o anjo do Senhor, porque quando Jesus chega, os olhos se abrem. Aleluia. Talvez você e teu marido não estão enxergando a solução, mas quando Jesus chegar, você vai enxergar. A Bíblia diz que o anjo falou para ela: pega a água no poço aí do teu lado aí, aí o poço aí. E ela pegou água. E ela deu água para o menino, e hoje está lá aquela nação poderosa. A Bíblia diz lá no livro de Reis, lá no livro de Reis 6, 1 Reis 6, no que Deus vai te ensinar hoje para você parar de ser incrédulo. Presta atenção no que Deus vai te ensinar hoje para que você possa ver a tão prosperidade que Deus prometeu para você e para mim. Diz assim, ó, 15: o servo do homem de Deus levantou-se cedo. Acharam? Levantou-se cedo. Posso ler? 1 Reis 6,15. 2 Reis 6,15. O servo do homem de Deus levantou-se cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra viu que cercado a cidade. E o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Talvez você está passando por um problema na tua vida financeira e você se pergunta: o que faremos? O que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim agora? Se você acredita em Deus e depende de Deus, Deus ele vai cuidar de você.
Diz assim, ó. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão... Quem falou isto? Eliseu. 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos dele, para que o quê? Veja. Daqui a pouco a pastora vai fazer uma oração para que os nossos olhos se abram, para nós poder ver. E diz assim, ó: o Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o quê? No monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-lhe que fere esta gente de quê? De cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de quem? A palavra de Eliseu, não foi? A palavra de Deus, não foi? A palavra de quem? De Eliseu. Muitas das vezes o homem de Deus, ele decreta, ele determina algo sobre a vida da pessoa, e a pessoa ela é tão incrédula que ela não acredita. Ela acredita no perturbado. O perturbado falar para ela assim, ó, vou mudar a tua vida, ela crê. Mas quando o homem de Deus fala, Deus vai mudar a tua vida, ela não crê. Ela acredita na proposta dos endemoniados, mas não acredita na proposta de Deus. Você sabia disso? Tem pessoas que largam muitas das vezes a direção certa para poder seguir uma direção duvidosa. Por quê? Porque ela está o quê? Cega espiritualmente. O entendimento dela está cego. Ela não consegue discernir entre o que é certo e o que é errado. Não porque ela não tem discernimento, mas porque ela dá vazão à sua própria vontade. A vontade dela é maior do que a vontade de Deus. A vontade dela é maior do que a direção de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor feriu esses homens. E esses homens eram o inimigo. Se você crer, Deus pode abrir os teus olhos nessa noite de segunda-feira, dia 20 de maio. E Deus, ele pode abrir os olhos de pessoas importantes para enxergar você e abençoar a tua vida. Segundo a vontade de Deus, não segundo as tuas decisões errantes. Vai lá agora no livro de Lucas 24. Vou ser bem rápido, porque segunda-feira é decisão. Segunda-feira não é muita oração, é decisão. Lucas 24 diz assim, ó: naquele dia, 2 discípulos estavam indo pela uma aldeia chamada Emaum e ficavam a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Se você não sabe, o lugar que esses discípulos eram para ficar era em Jerusalém. Mas só que eles estavam o quê? Andando. Que nem andarilho, batendo perna. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio versículo 15, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Você vê, Jesus está com a pessoa, mas a pessoa não consegue o quê? Ver.
a pessoa não consegue enxergar, a pessoa não consegue entender. Jesus, ele dá uma direção e ela ignora a direção. Às vezes, a gente perde tão pouco para ganhar tanto de Deus. Às vezes você perde alguns desejos da tua vida que é contra os princípios de Deus para ganhar uma vida de eternidade com Deus. Às vezes você perde alguns momentos teus para poder ganhar com Deus. E a Bíblia diz que lá no versículo 28, deixa eu ver se é o 28. 28 diz assim, 24, 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, eles cessaram de passar adiante, mas ele conversando e ficaram dizendo, convenceram e ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está o quê? Findando. Jesus, ele está pedindo, esses discípulos pediram para Jesus ficar com ele, mesmo eles cegos espiritualmente, não enxergando, eles pediram para Jesus ficar. No versículo, aí diz, e entrando para ficar com ele, 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então o quê? Abriram seus olhos. Quando você coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida, ele te coloca na mesa. A Bíblia diz que tinha uma mulher chamada Cananeia, uma mulher cananeia. Ela foi a Jesus para ele fazer um milagre. Mas Jesus falou assim, não é bom que demos o pão dos filhos para os cachorrinhos. Jesus, em outras palavras, a humilhou, mas ela tinha uma fé possuidora, ela tinha uma fé visionária, e ela falou assim, os cachorrinhos se alimentam da mesa que cai do seu dono. Jesus falou, mulher, a tua fé te salvou, vai que sua filha já está curada. Às vezes, as pessoas elas se ferem com tão poucas coisas, que muitas das vezes é para salvar a vida dela. Jesus, ele pede uma direção, dá uma direção, e muitas das vezes as pessoas não querem obedecer, porque elas acham que é demais, porque elas acham que não é desse jeito, é do jeito tão como. Do teu jeito dá certo? Eu pergunto para você, minha amiga, meu amigo, do teu jeito tá dando certo? Do jeito que você sabe tá dando certo? Se do teu jeito tivesse dando certo, você não estaria ouvindo essa palavra, você não estaria nem aqui, você não estaria nem ouvindo este vídeo. Isso significa que do teu jeito não está dando certo, do teu jeito não está dando certo. Aprenda a fazer do jeito de Deus, aprenda a fazer conforme o homem de Deus ele tem orientado. O teu pastor tem te orientado, o teu bispo tem te orientado, a obreira que te acompanha tem te orientado, o presbítero que te acompanha tem te orientado, mas você quer fazer do teu jeito, e você vai sofrer por isto. A Bíblia, ela diz lá em Atos 9, para finalizar, Atos 9, versículo 18. Nove, 18.
Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu. 17. Então Ananias foi e, estendendo a mão, entrando na casa, quer dizer, e pôs-lhe a mão sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio. Aleluia. Você vê? Deus, Ele quer que você veja e seja cheio do Espírito Santo. Às vezes você fica tão preocupado com arroz, se vai comer bem, se não vai comer bem. Até come bem, mas espiritualmente tem vivido uma vida de miséria. Tem vivido uma vida de miséria. Não falta. Às vezes você até questiona que está faltando, mas não falta. Mas vive uma vida espiritual miserável, porque você não tem coragem de acreditar que pode ser cheio do Espírito Santo. Porque a tua preocupação muitas das vezes é com arroz, a tua preocupação muitas das vezes é pagar dívida. Desde o momento que você passa a servir a Deus, os teus problemas passam a ser de quem? De Deus. Mas você não deixa Deus resolver seus problemas. Você vai lá e quer resolver do teu jeito. Você quebra princípios, você quebra mandamentos, você quebra direções para fazer do teu jeito, porque você não tem paciência de esperar no jeito de Deus. E você sempre dá com os burros na água. E sempre vivendo uma vida amarrada, sempre vivendo uma vida fechada, uma vida sem direção. Por quê? Porque você não vê a prosperidade, porque você acredita mais nos homens do que em Deus. Deus falou: eu estou providenciando, mas você vai lá e toma a frente e providencia você mesmo. Saulo ficou quietinho aonde? Na casa, esperando quem? Jesus enviar o socorro para ele. E ele ficou quantos dias na casa? Sem comer e sem beber? 3 dias. E você não consegue ficar meia hora esperando Cristo. Por quê? Porque você tem vontade própria. A tua vontade é maior do que a vontade de Deus. Tudo para você é você primeiro, mas quando se trata de Deus, você despreza. Quando se trata de Deus, você ignora. Você fala: não é Deus não, tá doido, Deus não vai me pedir o que eu não tenho. Mas como é que você sabe que você não tem? Deus não vai me pedir o que eu não tenho. Se Ele está te pedindo, porque Ele sabe que tem, e Ele é que providencia. A Bíblia diz, meu amigo e minha amiga, você que é muito apegada ao dinheiro, apegada ao mundo material, que Abraão, ele não teve apego a nada. Quando Abraão foi sacrificar o próprio filho, o próprio Deus providenciou o sacrifício para que Abraão não pudesse fazer mal ao menino. E o próprio anjo que foi a Agar foi a Abraão e disse: Abraão, não faça mal ao menino, porque eu sei que tu creres em mim e tu me ama. Tu botou a minha vontade acima da tua vontade. O filho que você tanto desejava, você ia sacrificar para mim. Agora vai lá e pega o cordeiro que está preso nos arbustos e sacrifica para mim, porque você vai ser grande na terra. E às vezes você se prende a uma mixariazinha tão pequenininho. Ai não, já quero. Mas não acredita em Deus.
hoje Deus, Ele está mostrando para você o que tem te cegado é a tua vontade. Às vezes não é nem o diabo, é a tua vontade, é a nossa vontade que nos cega. É a nossa razão que nos cega. Não, é primeiro eu. A Bíblia diz que uma vez, numa terra que estava todo mundo passando fome, Deus falou: vou enviar uma viúva para te alimentar, Elias. Como é que uma mulher que está passando fome vai alimentar Elias, rapaz? Só tinha um bocado de farinha e catando lenha para poder fazer o pão, aqueles pão. Imagina, a farinha no óleo, como é que tu vai comer aquilo? Com fome tu come até pedra, né? E Elias falou: faça primeiro para mim. E quando ela fez, a Bíblia diz o quê? Não faltou a comida na panela daquela mulher. Porque ela deu prioridade a quem? A Deus. Tem muitas pessoas que elas pegam até a fidelidade de Deus para poder cumprir com seus problemas. Sabia disso? Ela pega o dízimo que é para botar na casa de Deus, ela vai lá e paga a dívida e fica com a vida toda o que? Enrolada. Mas aquele que é fiel, tem um legado espartano, ele vai lá e cumpre com a fidelidade com Deus, e Deus vai no dia seguinte e exalta ele. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha disso. Deus nunca deixou de ouvir uma petição nossa. Nunca. Nunca. Se eu falar que não ouviu, eu minto. Eu sirvo a Deus há 30 anos. Eu nunca vi um servo fiel sofrer sem a resposta de Deus. Pinga, mas não falta. Se falar para mim que tá faltando tudo, é mentira. Porque quem serve a Deus na integridade, na verdade, não falta. Pode não ter o que ele não quer aquela hora, mas amanhã tem. Porque Deus, ele é poderoso. Servir a Deus não é fácil, pessoal. Isso aqui não é um teatro. Eu costumo dizer que eu não faço teatro, eu prego realidade, eu prego a palavra de Deus e experiência própria vivida, porque pregar a palavra de Deus é mole, eu quero ver você viver ela. Pregar é mole, chegar aqui e... Mas tu vive? Se não viver isso daqui, você só prega letra, e letra faz o quê? Mata. Tem muitos crentes aí mortos. Diz que o Senhor é o pastor, mas o pastor, ele não está ouvindo. O Senhor é o meu pastor, mas será que você ouve o seu pastor? Será que você obedece o pastor? Será que você não questiona uma ordem? Será que você não questiona uma direção? E quem dá a direção é quem? É o próprio Espírito Santo. Às vezes ele testa nós, ele prova nós. Faz isso para mim. Mas Senhor, só tem um bocado de farinha que eu vou comer agora com meu filho. Meu filho tá lá, desninguido, com os olhos fundos, esperando o pão que eu vou fazer. Primeiro eu. Aí quando você faz isso, Deus faz a multiplicação na tua vida. Deus é poderoso, pessoal. Mas não adianta você querer resultado se você não dá o quê? Resultado. Você tem que dar resultado. Não basta só falar que crê. Tem que provar com o quê, Laurinha? Atitude. Atitude. E qual é a atitude? Ele vai pedir aquilo que você tem. Ele vai querer o que você tem. Para dar o que ele... Qual vale mais? O que você tem ou o que ele tem? O que ele tem. Ele fala assim: quer ser meu discípulo? Nega a si mesmo. A primeira coisa. Pô, negar a mim mesmo? Pô, mas e agora? Nega a si mesmo. Depois pega a sua cruz e siga-me. Meu Deus, a barriga está na costela, como é que eu vou te seguir? E ele diz: não traz bolsa, nem dinheiro, nem nada, porque quem vai cuidar de vocês é quem? É Ele.
Ele não falou para o discípulo? Não leva bolsa, não leva dinheiro, não leva nada. Vá de 2 em 2 e faz a minha vontade, que eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. O seu problema é o meu problema. O problema de Deus é cuidar dos nossos problemas. Amém? Agora, quando você é uma pessoa que ignora essa direção, você fica o quê? Sofrendo. Hoje, as crianças, acho que é Você, quando ignora essa direção, você sofre. A Bíblia diz de um homem poderoso chamado Asa. Asa, ele adquiriu uma doença nos pés. Como é que se dá o nome dessa doença? Trombose? Trombose, essa coisa que fica inchada. Úlcera, né? Úlcera. E a Bíblia diz que ele preferiu crer nos médicos do que em Deus. E dias depois, o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. A Bíblia diz que Deus ele chegou para um homem chamado Ezequiel. Deus falou para ele assim, tu vai morrer. Vai lá, arruma a tua casa, avisa os teus filhos, avisa todo mundo que tu vai morrer. Ele aceitou? Não, ele botou a cara na parede e falou, Senhor, eu sou fiel. Eu sou leal. Eu faço a tua vontade. Eu não aceito. Eu não aceito. A Bíblia diz que Isaías estava lá na saída quando Deus falou para ele assim, volta e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. 15 anos de vida, porque a doença que estava consumindo ele ia ser curada. Aleluia. Sabe com o quê? Com pasta de fígado. Quem já comeu fígado? Não é fígado de boi não, gente. É uma fruta. Figo. Pasta de figo. Ele passou naquela doença dele e Deus curou ele. Mas só que ele não vigiou. Ele abriu as portas do palácio dele para uma nação inimiga e depois vieram e saquearam tudo. Você não pode abrir a sua vida para ninguém que não seja uma pessoa direcionada de Deus para poder te orientar. Você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Você às vezes quer contar os teus sonhos. Às vezes você quer contar o que Deus fez. Às vezes você quer falar o que Deus está fazendo. Você tem que ter cuidado. Contar aqui para dar um testemunho ninguém quer. Mas para contar pelos 4 cantos da terra querem. Não querem honrar Deus no altar. Às vezes é abençoado, mas boquinha fechada. Boquinha fechada. Mas quando é para poder abençoar os demais, fica com a boca fechada. Então você tem que ter muito cuidado. Deus, Ele revelou para você hoje, nessa mensagem, o motivo porque a prosperidade ela não tem te alcançado. Não é você que vai atrás, é ela que vem atrás de você. É a própria Bíblia que diz. Não é a bênção, não é você que persegue a bênção. É você vai estar correndo. Não, eu não quero. E a bênção correndo atrás de você para poder entrar na tua vida. A paz, a alegria, a prosperidade, a abundância. A Bíblia diz que Moisés falou assim, chega! Não traga mais nada! Porque já não tem aonde botar mais nada. Mas nós não vamos mandar parar. Nós não podemos mandar parar. Porque Deus, Ele é poderoso. Ele diz que Ele abre a janela dos céus e derrama bênção sem medida.
Nesse exato momento, Ele está abrindo a janela dos céus na vida dos fiéis. Amém. Daquele que acredita na palavra do servo dele, está derramando sobre a vida de cada um que crê bênçãos sem medidas. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo nos usou.